Olá, muito boa tarde. Agora, meio-dia, está no ar o Jornal da Assembleia. Veja os destaques desta quarta-feira, dia 16 de julho. Comissão da Verdade Rubens Paiva se reúne em pleno recesso aqui na Assembleia Legislativa. Em pauta, o caso Operação Jussara, que aconteceu na ditadura militar. Você vai ver as dicas para fazer render o dinheiro da restituição do imposto de renda. E hoje tem a terceira reportagem especial da série Cuidados Paliativos. O método humanizado de cuidar de pacientes terminais ganhou força no país nos últimos anos. Agora, no Jornal da Assembleia. E atenção, diretores de escolas de São Paulo. As regras para as inscrições para o Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa mudaram. Este ano as inscrições só poderão ser feitas pela internet. E quem tem as informações ao vivo agora é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente. O Parlamento Jovem Paulista é uma oportunidade muito grande para os jovens estudantes participarem desta sessão especial que ocorre há 15 anos, desde 1999. Eles vêm até aqui a Assembleia Legislativa e os deputados cedem os seus lugares para estes jovens. São 94 escolhidos e aí eles fazem todos os trabalhos, fazem a votação, uma oportunidade muito importante. Agora, atenção, neste ano é destinado o Parlamento Jovem Paulista para o ensino fundamental. Portanto, do quinto ano até o nono ano, escolas particulares e escolas públicas da rede municipal ou estadual. Mas as inscrições serão feitas apenas pela internet. Mas é simples, acesse www.al.sp.gov.br, você vai ver uma cortininha lá com o ícone Participe, acessa ali Parlamento Jovem, tem o regulamento, tudo explicadinho ali para você, diretor, poder inscrever os seus alunos. Outro caminho, www.facebook.com/Parlamento Jovem Paulista, tudo junto, também você encontra todas as informações e o manual. Agora, atenção, as inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro, portanto, vá se preparando para que o seu projeto possa ser inscrito e depois apresentado aqui na Assembleia Legislativa. Em outubro é que esses jovens vão conhecer quais são os inscritos e em novembro a sessão especial. Voltamos com vocês no estúdio. Ok, Jeremias. A prestação de serviços no Jornal da Assembleia. A repórter Viviane Cesarino está lá no posto de atendimento ao trabalhador que fica na estação Barra Funda do metrô. Viviane, boa tarde. Quantas vagas de emprego são oferecidas esta semana? Olha só que notícia boa, em todo o estado de São Paulo são 21.383 vagas oferecidas essa semana. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Entre os destaques estão as vagas para os setores administrativos, linha de produção e também as ofertas de emprego para os cargos de motorista e também de recepcionista. Só que na cidade de São Paulo são mais de 13 mil vagas ofertadas. Eu vou conversar agora com o Wagner Leite, que é diretor técnico da Secretaria do Trabalho. Como é que faz para as pessoas se candidatarem a uma dessas tantas vagas oferecidas essa semana? Boa tarde. Boa tarde. Conforme já havíamos dito, são mais de 21 mil oportunidades de emprego em todo o estado de São Paulo. Para o cidadão que está desempregado se candidatar, ele pode vir a um dos nossos postos, como esse aqui da Barra Funda, né? Ou então pode acessar o nosso site também, que no final da entrevista vai ser dito, né? Vindo com os documentos que ele deve apresentar: carteira profissional, o RG, o CPF e o cartãozinho do PIS. Pode esquecer esses documentos, mas aí aqui ele conta um pouquinho da experiência dele e é verdade que ele pode sair até com uma entrevista já agendada? Me conta. Sim, a ideia é justamente essa. Os nossos atendentes estão prontos para recebê-los aqui, né? Às vezes o cidadão ele tem experiência, mas ele não consegue passar aquilo numa entrevista. Então aqui é feita uma pré-entrevista para que quando ele comparecer, ele já praticamente com quase certeza que vai ser contratado. Essas vagas que vocês oferecem essa semana têm alguns destaques, né? O setor administrativo é um deles. As áreas que mais contratam é o setor da indústria, é o setor do comércio, setor de serviços, né? Então, assim, são as vagas mais ofertadas que nós temos aqui, como você acabou de falar, área administrativa, porteiro, motorista, são muitas vagas mesmo. Então, assim, que quem está desempregado já pode estar vindo aqui num dos nossos mais de 251 postos, trazendo a documentação e pode estar concorrendo a uma dessas mais de 21 mil vagas. São muitas pessoas desempregadas, né? A gente estava conversando que pelo tanto de gente que vem da entrada no seguro-desemprego, vocês conseguem ter um termômetro desse número, né? Sim, a ideia
quando o cidadão vai dar entrada no seguro, é justamente tentar recolocar esse no mercado de trabalho, porque é o que tem mais chances. Porque se ele pensar em ficar recebendo benefício, né, o tempo, 7 meses, já vai... o que era a experiência no começo já passa a ser... A exigência acaba sendo maior. Obrigada pela entrevista, Wagner. Na nossa próxima entrada, então, vamos dar umas dicas de como a pessoa deve se portar na entrevista? Okay. E é isso, o site que ele falou é o www.empregasaopaulo.sp.gov.br. A gente volta com vocês aí no estúdio, Sérgio, Raquel. Ok, Viviane, até daqui a pouco. E vamos a informações do trânsito. Em São Paulo, você vê imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê. Essas imagens do primeiro plano são os motoristas que seguem no sentido rodovia Ayrton Senna. Trânsito carregado, mas sem pontos de congestionamentos. Em São Paulo, a madrugada foi fria, 11 graus. Mas a temperatura vem subindo desde amanhã e agora à tarde chega a 25 graus. Não há previsão de chuva. Vamos ver o tempo também, vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, o dia começa a esquentar, os termômetros chegam a 25 graus. Em São José dos Campos, a máxima é de 24 graus. Em Sorocaba, a temperatura sobe e chega a 23 graus. Em Ribeirão Preto, o tempo fica mais quente, máxima de 26 graus. Você vai ver a seguir. Comissão da Verdade se reúne em pleno recesso parlamentar para debater o caso Operação Pajuçara, que aconteceu durante a ditadura militar. E as dicas para você cuidar bem do dinheiro da restituição do imposto de renda. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já! A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. Menos de 2% da população brasileira tem o hábito de doar sangue, número bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que fica entre 3,5% e 5% da população. Para ser um doador, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 quilos e estar descansada e alimentada. Fica temporariamente impedido de doar quem fez tatuagem há pelo menos 12 meses, quem ingeriu bebida alcoólica 12 horas antes da doação e mulheres grávidas ou no período de amamentação. A doação de sangue leva poucos minutos e ajuda a salvar vidas. Procure um hemocentro perto de sua residência e seja um doador. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. A Assembleia Legislativa, de acordo com a Constituição Paulista, tem como atribuição dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. Pode apresentar projetos e criar leis para o sistema tributário de São Paulo, instituir impostos e taxas, examinar operações de crédito, os números da dívida pública e os empréstimos externos solicitados pelo Poder Executivo. O Legislativo também tem a incumbência de autorizar e aprovar convênios, acordos ou contratos, realizar audiências públicas para ouvir a população sobre o destino das verbas do orçamento anual e ainda votar a criação ou a extinção de secretarias do Estado.
Poder Legislativo está em recesso em todo o país. Mas os deputados da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, não pararam de trabalhar, não. Ontem, os debates giraram em torno do caso Operação Pajuçara, que aconteceu durante a ditadura militar. A história dos irmãos Otoniel Campos Barreto e José Campos Barreto, o Zequinha, consta no livro Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, e foi lida pela sobrinha deles, Thaís Barreto. Ele foi o primeiro militante do agrupamento a ser deslocado para o sertão da Bahia. Otoniel e Zequinha nasceram em Brotas de Macaúba, na Bahia. Eles eram militantes do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Otoniel foi morto em 28 de agosto de 1971, no povoado de Buriti Cristalino, região de Brotas, juntamente com Luiz Antônio Santa Bárbara, também militante do movimento. Zequinha, o outro irmão, conseguiu fugir juntamente com Carlos Lamarca, líder da luta armada e resistência à ditadura militar. Os dois fugiram caminhando por cerca de 300 quilômetros, mas acabaram sendo mortos no dia 18 de setembro de 1971. A Operação Pajuçara havia sido cumprida. A Operação de Pajuçara foi criada especificamente para destruir, para matar o ex-capitão Carlos Lamarca, que era a figura mais procurada desse país pelo regime militar. Os irmãos das vítimas da ditadura, Olival e Olderico, vieram dar seus depoimentos na Comissão da Verdade de São Paulo, presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT, com participação da Comissão Nacional da Verdade. O regime militar também marcou Olderico, preso por 2 vezes num total de 4 anos. O pai dele, José de Araújo Barreto, foi torturado. Marcas que a família não esquece. Meu pai foi barbaramente torturado, agredido, chutado. Na casa do meu pai estava com 64 anos de idade, Então eles chamavam ele de velho canalha, agrediam fisicamente e com palavras. Foi uma situação realmente que só um regime como a ditadura pode fazer, Os agentes do Estado brasileiro, que eram, na minha opinião, acho que os verdadeiros terroristas mesmo eram os agentes do Estado, Eram gente de má índole mesmo, pessoas que não tinham coração, não. Passados mais de 40 anos, a família ainda busca os corpos de Olderico e Zequinha, que precisam ser exumados do cemitério Campo Santo, em Salvador, Bahia. Para o presidente da Comissão da Verdade de São Paulo, o deputado Adriano Diogo, do PT, essa é uma dívida da sociedade. O problema é que o ano está acabando, o trabalho da comissão está terminando, aí vem um período eleitoral. Mas eu espero que eles tenham uma expectativa que isso ocorra em setembro, porque tem que exumar, tem que localizar, tem que exumar, tem que periciar. Você imagina que eles demoraram para falar isso? Mais de 40 anos, 42 anos para falar tudo isso. É da nossa responsabilidade. Dinheiro não aceita desaforo, diz o antigo ditado. E nesse caso é melhor pensar muito bem no destino que você vai dar à sua restituição do imposto de renda. Boas dicas não faltam. Dinheiro à vista. Mais de R$1,5 bilhão de reais na conta dos contribuintes que estão no segundo lote da restituição do imposto de renda. Na Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo, o assunto é o bolso, claro. E não é que encontramos muito mais consumidores controlados do que gastões. Pelo menos uns 20% eu tento guardar para futuro imprevistos que podem acontecer, De repente a gente pode passar um aperto, então eu tenho guardado alguma grana. Não é muito, mas ajuda no final. Eu sou pouco consumista, eu economizo mesmo. Até agora, na época da Copa, eu consegui me controlar um pouco. E aí dá para aproveitar a promoção agora depois da Copa, que ficou mais em conta, mas geralmente fazer compra eu não faço muito não. A tentação baixa, Baixa para gastar, mas eu procuro guardar um pouco. Procuro manter essa medida de guardar e também gastar. Um pouquinho de cada um, sou bem equilibrado referente a isso. Você consegue guardar? Consigo sim. Para quê? Para um sonho, assim? Eu economizo para comprar algumas coisas futuramente, então trocar de carro, para uma casa, algumas melhorias de vida. A gente tem que se segurar para não gastar, E a maioria das vezes comprar tudo à vista, para não se endividar em cartão de crédito, que a gente já se endividou muito. Mas para a maioria, equilibrar as contas e conseguir guardar dinheiro ainda sai bem caro. Essa empresa de educação financeira oferece cursos e livros para ensinar como fazer
tudo isso? Educação financeira se aprende desde pequenininho, é na infância mesmo, a partir dos 3 anos de idade. E para isso, nada melhor do que os bons e velhos cofrinhos. Só que aqui, eles são só exemplo para lembrar do que a gente deve fazer com os nossos sonhos quando adultos, classificá-los em curto, médio e longo prazos. A casa é um sonho de longo prazo, por exemplo, e para comprar o imóvel é preciso poupar dinheiro de forma específica. O Reinaldo Domingos desenvolveu uma metodologia e não economiza nas dicas para ajudar. Nós temos 4 passos. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. O que é isso? Fazer uma faxina financeira é um diagnóstico, saber para onde está indo cada centavo do meu dinheiro. Então eu tenho que parar, família, reunir para descobrir qual é o erro que eu estou cometendo todos os meses. 2, eu vou estabelecer sonhos de curto, de médio, de longo prazo, até 1 ano, até 10 anos, acima de 10 anos. 3, eu vou fazer um orçamento financeiro. O que é esse orçamento financeiro? Não é o que eu ganho menos o que eu gasto, não. É o que eu ganho, tiro para os meus sonhos, inverto o processo de prioridade, primeiro a minha família, primeiro eu, depois as despesas. Eu vou ter que adequar as despesas, por isso tem que fazer a faxina no diagnosticar. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Guardar parte do dinheiro todos os meses, desde o primeiro salário até quando temos uma mesada, parte da mesada deveria ser dado para a criança como sonho e não como consumo. Por isso nós estamos criando muitos consumistas e endividados. E precisamos criar uma nova geração de pessoas saudáveis e sustentáveis financeiramente. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da rua Mercúrio com a Avenida do Estado, próximo ali ao Mercadão Municipal de São Paulo, esse prédio que você vê ao fundo. Trânsito carregado, como de costume na região. O motorista deve, se possível, evitar aí essa região, porque é bem complicado mesmo o trânsito no entorno do Mercadão Municipal. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e também litoral do estado. Em Santos, a temperatura começa a se elevar, máxima chega aos 26 graus. Em São José do Rio Preto, o sol brilha forte, 27 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não devem passar de 25 graus. Em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 25 graus. Você vai ver depois do intervalo a terceira reportagem da série Cuidados Paliativos. O método humanizado de cuidar de pacientes terminais ganhou força no país nos últimos anos. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já! Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania.
para entrar em vigor, precisa ter sido sancionada pelo Executivo. Sabe o que isso significa? No princípio, havia apenas um projeto de lei proposto por um deputado estadual. Depois de discutido em plenário, foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para ser examinado pelo governador, a autoridade máxima do Poder Executivo em um estado. Se o projeto for aprovado por ele, vira lei. É encaminhado para promulgação e publicado no Diário Oficial. Uma curiosidade: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, sem sanção do Executivo, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos deputados, do governador e do vice. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos. Feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Voltamos a falar sobre a oferta de empregos no Jornal da Assembleia. A repórter Viviane Cesarino tem mais informações sobre as vagas oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Viviane. Só repetindo, são 21.383 vagas oferecidas em todo o estado de São Paulo esta semana pelo programa Mais Emprego. Agora, tem uma coisa que acontece muito, que a pessoa ou entrar no site do projeto ou vir até um posto de atendimento ao trabalhador, trazer todos os documentos, mas na hora da entrevista ela tem a experiência, mas acaba se perdendo. Então eu vou conversar de novo com o Wagner Leite, que é o diretor técnico da Secretaria do Trabalho, para você dar umas dicas, né, para as pessoas na hora da entrevista, que é uma hora decisiva, mas também é uma hora difícil, né, de muito nervosismo para o candidato. O que a gente deve fazer? Sim, a gente até entende que uma pessoa que está desempregada, procurando emprego há um bom tempo, toda essa tensão pode até fazer com que ele não consiga se expor na hora de uma pré-entrevista, na hora de uma entrevista. Então, o que a gente sempre pede? Sempre levando os documentos, uma roupa típica para uma entrevista, né? Evitar camiseta regata, evitar piercing, boné, evitar falar gíria, mastigar chiclete, atender um celular. São dicas que parecem que não pesam, mas são numa hora de uma entrevista. Às vezes a pessoa não consegue expressar aquilo que ela sabe fazer realmente, né? De repente ela tem experiência em diversas outras pode ter outras oportunidades, mas no modo como ela deixou de se expressar numa entrevista, isso pode ser fatal para que ela não consiga realmente o que ela vem buscar aqui, que é o emprego, né? Respirar fundo, ter calma e falar sobre a sua experiência. Difícil, mas e aqui a gente deixa claro que é uma pré-entrevista. Quando ela está num dos nossos postos, qualquer erro que ela cometer, qualquer falha, o nosso entrevistador já vai dar um toque para que ela possa ficar tranquila e é o que você acabou de falar. As vagas estão aí. Às vezes a qualificação pesa, mas às vezes também a falta de uma dica para essa pessoa se sair bem numa entrevista que é fundamental. Isso para qualquer cargo, né? Do mais simples ao mais exigente. Sim, qualquer cargo. Quanto mais exigente, mais eles estão esperando que você faça uma boa entrevista, que você saia bem. E a gente está aqui na torcida para que possamos preencher essas mais de 21 mil vagas. Com certeza. Nós também estamos na torcida. Muito obrigada pela entrevista. Repetindo o site, então, www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Sérgio, Raquel. Ok, Viviane. E na terceira reportagem especial sobre cuidados paliativos da TV Alesp, você vai ver que um projeto de lei da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, prevê o aumento da rede de atendimento no estado de São Paulo. Você vai ver também que a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos acredita que o método humanizado ganhou força no país nos últimos anos.
Foi no dia 26 de fevereiro de 2005 que foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu vou conversar agora com a atual presidente, a doutora Maria Gorete Maciel, para a gente saber principalmente o que é a academia. Opa, muito bom, Ana. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos é uma entidade associativa dos profissionais que fazem cuidados paliativos hoje no Brasil ou das pessoas todas que se interessam pelo desenvolvimento do cuidado paliativo no Brasil. Como é que vocês tiveram a ideia de montar essa academia? Nós sentimos uma necessidade, na verdade. A partir de 2000, começaram a aparecer muitos serviços de cuidados paliativos no Brasil, mas éramos todos isolados. A gente não se falava, se sentia todo mundo sozinho e muito pequeno. Nós começamos a nos encontrar em alguns eventos e em 2004, no final de 2004, tomamos a decisão de montar uma entidade que pudesse ser o ponto de convergência entre os nossos anseios, entre as nossas vontades e que também nos ajudasse a crescer do ponto de vista científico. Na última década, a academia ganhou força. Já foram realizados 5 congressos internacionais, além de vários encontros regionais para a divulgação do método. Em 2005, quando a gente fundou a academia, a gente uniu o anel de Shazam. Ganhamos todos nós que fazemos cuidados paliativos, que tentávamos fazer no Brasil naquela época, ganhamos muita força. Porque nós passamos a nos encontrar, passamos a nos ver, a conhecer um o trabalho do outro. E isso criou uma coisa que eu chamo hoje do movimento paliativista brasileiro. Não é só cuidar de quem está no fim da vida apenas, mas é acompanhar toda a trajetória de uma doença que pode levar a pessoa à morte algum dia. Para Maria Gorete, investir no profissional é um dos principais pontos para um crescimento ainda maior do movimento paliativista no Brasil. É preciso investir na carreira, pelo menos com 1 ano teórico e 4 de prática. Com mais de 15 anos atuando na área, a presidente da academia disse que a maior resistência, acredite, é por parte dos médicos. Os doentes e seus familiares encaram com muito mais facilidade do que os profissionais de saúde. Porque as pessoas veem a vida e entendem a vida. Especialmente quem viveu um pouco mais. Os mais idosos sabem que a vida tem começo, meio e fim. E a maioria dos familiares percebem quando o seu parente está sofrendo muito. A resistência maior é dos profissionais. E, às vezes, colocam de forma tão pesada para o familiar a necessidade de não manter a vida a todo custo, que o familiar entende que está na hora de, mudar, deixar um tratamento obstinado e optar por um tratamento mais conservador, mas que vai facilitar a vida e a sobrevida do doente, vai trazer qualidade. Mas, às vezes, se sente culpado em admitir isto. E foi pensando em enfrentar as barreiras que ainda existem com relação aos cuidados paliativos que a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, apresentou o projeto de lei 599 de 2014, que deve ser votado aqui em plenário. A proposta, pioneira no país, quer implementar gradualmente até 2017 uma rede de cuidados paliativos em todo o estado de São Paulo, prevalecendo o atendimento em municípios com mais de 100 mil habitantes. Nossa ideia é que, quanto mais idosa tiver uma população em determinada região, essas equipes se aumentem. Tá? Elas sejam aumentadas de acordo com a demanda da população. E o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas possam ter a finitude do ser. Nós não estamos falando em morte, mas nós estamos falando em vida que não leva a lugar nenhum. E que ainda atrapalha a família, exonera, acaba com todos os bens que a família tem e o resultado nem sempre é o melhor. Tornar isso que nós estamos tentando criar numa micro-rede dentro de um hospital grande, de uma população dentro do Hospital das Clínicas, para um acesso universalizado, que é o que se defende, no mínimo, como boa prática, no mínimo ético, moral, que as pessoas tenham acesso a uma boa prática em saúde, independente de onde elas estiverem e garantidas pelo Estado. Este atendimento em rede, articulado dessa maneira e junto com o atendimento no que já existe no sistema de saúde, faz parte de um bom atendimento, de um atendimento devido e apropriado para pacientes com doenças em evolução. Isso faz parte de uma boa prática.
anexar, agregar isso ao Sistema Único de Saúde de uma forma de rede e oferecer isso à população de uma forma geral, vai, sem dúvida nenhuma, trazer um ganho muito grande para a qualidade da assistência à saúde dessas pessoas. A morte tem fim. Você chora, mas passa. Mas com uma diferença. O seu paciente, o seu ente querido não sofreu. E amanhã, na última reportagem da série sobre cuidados paliativos, você vai ver a emocionante história de uma família que recebeu conforto durante o tratamento e a morte de um ente querido. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Avenida São Miguel, na zona leste da capital, próximo ao bairro Itaim Paulista. O trânsito é intenso na região, mas sem pontos de congestionamento. O motorista só para mesmo nos semáforos. A temperatura sobe na maior parte do estado nesta quarta-feira. Em Franca, tarde de tempo encoberto e quente. Os termômetros chegam aos 25 graus. Em Bauru, a temperatura se eleva, a máxima de 27 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não deve passar de 24 graus. Em Marília, os termômetros ficam na casa dos 25 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Parabéns à cidade de Jaboticabal, que faz aniversário hoje. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.